Graças a Deus que o Senhor nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui convosco nesta noite e louvo a Deus por poder cultuarmos juntos, aqui rendemos ao Senhor a nossa adoração e poder ser mais uma vez participante desse culto. Louvo a Deus pela vida do pastor Bosco, pastora Célia, que tem nos recebido mais uma vez, e cada um dos irmãos que com alegria sempre nos recebe. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Glória a Deus! O texto fala sobre a cruz e apresenta aquilo que é a mensagem central do Evangelho. Nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz: isso é uma loucura para o mundo, porque alguém já poderia pensar em um Salvador que fosse um grande conquistador, que fosse um grande vencedor, e não alguém crucificado. Como que a cruz poderia ser a demonstração de todas essas coisas? Mas é exatamente aí que nós entendemos o que é a mensagem central do Evangelho. E ela passa pela cruz, que é o que nós pregamos. Primeiro porque a cruz representa o pior que a humanidade tem. A cruz era um dos mais terríveis métodos de tortura e morte. Primeiro porque a cruz era uma exibição de sofrimento em um logradouro público. Não se crucificava ninguém escondido dentro de um quarto. Era crucificado em um lugar à beira de uma estrada ou em frente a um lugar onde todos passassem. Porque a cruz não era só para matar quem estava crucificado, mas para mandar uma mensagem para todos os outros, dizendo: quem se levantar contra Roma, quem se levantar contra o império, é assim que vai morrer. Ali estava um homem despido, muito provavelmente, os estudos apontam que Jesus estava ali nu. As esculturas e pinturas arranjaram um pano para cobrir a nudez de Jesus, mas muito possivelmente era nu que ali estava. Mas não somente isso, antes ele sofreu chicotadas, teve que fazer um desfile levando a parte superior da cruz, ensanguentado, e levando bofetadas e levando toda sorte de escárnio, até chegar ali e ser pendurado numa cruz. Cruz era muito pior do que
dar um tiro ou matar numa forca, porque o tiro e a forca matam instantaneamente e a cruz mata lentamente. A pessoa vai morrendo aos poucos, a vida vai se esvaindo, e ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pendurado numa cruz, morrendo à míngua, para mostrar o quanto é terrível o coração do homem. Quando Deus nos visitou, nós o tomamos e o matamos numa cruz. Mas era Deus mostrando que Ele estava disposto a pagar o preço mais alto que havia pela nossa salvação. E o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está dizendo, Deus permitiu isso, que o que era o grande Salvador assumisse o lugar dos pecadores, se fazendo maldito numa cruz, para mostrar que Ele estava tomando o nosso lugar. Ele estava assumindo a culpa que era nossa e foi até a cruz em nosso lugar. Mas a cruz também mostra toda a extensão do amor de Deus. O quanto o amor de Deus é grande, porque Ele mandou o único filho que Ele tinha para morrer em nosso lugar, levando sobre si o castigo que era nosso. Quando nós lemos o profeta Isaías capítulo 53, no vislumbre da cruz, ele disse: quando nós olhávamos para Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não está falando que Jesus era feio, um homem horroroso, que quando a gente olhava para ele, a gente tinha medo. Não, ele está falando de Jesus na cruz, sangrando, morrendo, ferido. Ele disse: nós não víamos nada nele que nos atraísse para achar esse quadro bonito, porque o quadro era feio mesmo. Ele disse: é porque nós pensávamos que ele estava sendo castigado por alguma coisa que ele fez. Pensávamos que ele estava ferido por algo que ele tinha feito, porque nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele não tinha feito nada. Ele foi à cruz por minha culpa. Ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos. Ele foi levado à cruz, e quem levou Jesus à cruz foi Deus. Foi o próprio Pai quem o levou lá. E Isaías, no final do capítulo, no verso 10, ele disse: foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer, porque ele precisava levar sobre ele o castigo que era nosso. Ali na cruz Deus proveu o perdão, e ele mostra que haveria perdão para o pior dos pecadores, até mesmo aqueles que levaram o Filho de Deus à cruz, ali seriam perdoados. Queridos, na cruz ele estava pendurado por pregos. Era um prego que atravessava possivelmente os punhos ou algo assim, e os pés, e ele estava suspenso por aquelas feridas. Para respirar, ele precisava contrair os braços e esticar as pernas para liberar as costas da cruz e conseguir respirar. Por que que quando demoravam para morrer, quebrava as pernas? Como foi feito dos dois que estavam ao lado de Jesus? Porque quando quebrava as pernas, não havia mais o apoio dos pés e o corpo pendurava, esmagava o pulmão contra a cruz e a pessoa morria sufocada em poucos minutos. Para Jesus falar, ele precisava
fazer esse esforço. Você imagina a dor de um prego numa mão, um prego na outra, um prego no pé, e você empurrar o pé e puxar as mãos para liberar as costas para poder falar. E uma das falas foi: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Ele está ali morrendo, mas ele está morrendo para prover perdão para todos nós. Ele está morrendo para fazer com que o amor de Deus nos alcançasse. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: e morte de cruz. Porque a cruz era o encontro. O pior dos homens e o melhor de Deus se encontraram na cruz. E ali os nossos pecados foram perdoados. Mas ninguém se engane que a cruz não representa algo ruim. Pelo contrário, Deus ressignificou a cruz, porque a cruz era um martírio terrível. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, verso 15, ele diz que ele, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí que está a loucura da pregação do Evangelho. Como assim, gente? Os estudiosos entendem que a ideia que o apóstolo Paulo tem aqui, Colossenses capítulo 2, verso 15, é a ideia do vir triunfalis, o desfile que o general romano fazia quando vencia o inimigo. O Império Romano mandava o general com o exército, ele ia lá, atacava um país, uma nação, e ele dominava aquela nação, e ele trazia o rei, os príncipes daquela nação, e havia um cortejo. Toda cidade romana tinha um cargo, que era a rua principal, de onde todas as outras ruas se ligavam. E naquela rua principal, então havia um desfile. O general, no seu cavalo, com toda a pompa da sua vestimenta, arrastando numa corrente os reis que foram vencidos, e que ele exibia para Roma o triunfo de Roma sobre aqueles reis. Quando o apóstolo Paulo pensa em Jesus na cruz, ele diz: ele exibiu publicamente ao desprezo os seus inimigos, triunfando deles na cruz. Veja que loucura! Alguém podia ver: mas ele morreu na cruz, mas ali na cruz não estava um perdedor martirizado. Na cruz estava o Cristo triunfante, que venceu todos os seus inimigos, inclusive a morte, e proclamou a vitória de todos aqueles que nele crescem na cruz. E ali o inimigo foi derrotado. Satanás não queria que Jesus fosse à cruz. Usa um para bater, o outro para cuspir, usa o outro para dizer: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz. Até o ladrão que está do seu lado disse: aproveita e me leva, que eu também quero ir embora daqui. Porque não havia interesse do império das trevas que Jesus fosse à cruz, porque Jesus não foi derrotado na cruz. O inferno foi derrotado na cruz, porque ali na cruz Deus triunfou. Jesus Cristo expôs publicamente os inimigos, e é exatamente isso que ele transformou a cruz. A Inconfidência Mineira não transformou a forca de Tiradentes num símbolo. A Revolução Francesa não transformou a guilhotina num símbolo. O cristianismo transformou o símbolo de maldição na nossa vitória. O símbolo da vitória é a cruz, que nós exibimos com alegria, dizendo: nós somos vencedores por causa da cruz. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo disse: se eu quiser me gloriar em alguma coisa, não que eu tenha do que me gloriar, mas se eu for me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. A cruz virou símbolo de vitória, símbolo de uma
um Deus triunfante que arrastou os seus inimigos por uma avenida e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Quando Martinho Lutero escreve O Castelo Forte, ele fala sobre isso, ele diz: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. É isso que Paulo disse, é a loucura da cruz. Gente, como um homem nu, sangrando numa cruz, triunfa na batalha? Como que ele expôs os seus inimigos, se é ele que está morto ali? É porque fisicamente ele está morto, mas espiritualmente ele derrotou o inferno, a morte e o pecado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Quando o apóstolo Paulo expõe isso, 1 Coríntios capítulo 5, ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê a sua força, morte? Porque Cristo venceu, ele disse, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi até a cruz, nós somos vencedores. Mas agora há um chamado, agora há um desafio, agora há algo que nós precisamos fazer. É que nós precisamos viver o Evangelho de cruz, porque a cruz é a nossa vitória. Se Jesus não tivesse ido à cruz, não haveria salvação, não haveria justificação, nem tinha cristianismo, porque cristianismo é o cristianismo de cruz. Ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Qual é o preço que eu devo pagar pela minha salvação? Zero, está tudo pago. Salvação é de graça, eu não tenho que pagar nada pela salvação. Agora, existe um preço a pagar do discipulado. E quanto é que eu devo pagar pelo discipulado? Tudo que você tem. Porque Jesus disse assim: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Evangelho de cruz não é só porque Jesus morreu na cruz, é porque também nós estamos incluídos nisso. Gálatas 2:20, ele diz assim: porque eu também estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Porque se nós somos discípulos de Jesus, ele foi morto numa cruz por nós, e nós levamos a nossa cruz. Mas isso não é algo para ser pesado ou pesaroso para nós. Não, nós somos alegres carregadores de cruz, porque fazemos isso imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, queridos, levar a cruz não tem nada a ver com dificuldades e problemas da nossa vida. Alguém pode pensar: levar a cruz é ter um relacionamento abusivo, é padecer com uma enfermidade, é viver momentos de privação, e alguém olha e diz assim: ah, isso aqui é a minha cruz. Não, queridos, porque se isso fosse a cruz, então o ímpio que não quer saber de Deus, mas tem uma doença terminal, era alguém que levava uma cruz. O ímpio que adora outros deuses e vive um relacionamento abusivo, também teria a sua cruz. Cruz não tem nada a ver com o que eu sofro pelas circunstâncias da vida. Pode ser que eu passe por problemas e dificuldades pela própria circunstância da vida, por coisas que eu fiz errado, por coisas que meus pais fizeram errado, por coisas que o meu vizinho fez errado. Ele não
não vira o pneu e deixa encher de água, e tem um monte de tralha no quintal dele, e lá junta a água e o mosquito da dengue, aí eu pego o dengue, e aí, a minha cruz é a dengue. Não tem nada a ver, isso foi o pneu do vizinho que ele não esvaziou, e por isso você está com dengue. A minha cruz não são os problemas que ele enfrenta. A minha cruz é o desafio de imitar Jesus Cristo em cada momento da minha vida. A minha cruz é viver o Evangelho, porque eu crucifico a carne, crucifico a minha vontade, crucifico aquilo que me afasta de Deus todos os dias. E veja, por isso ele disse, tome cada dia a sua cruz. Porque tem alguém que disse assim, a cruz de cada dia. Não, aí também é demais também, não é uma cruz todo dia não. É a mesma cruz, mas você tem que levar todo dia. Entende? Não é uma cruz nova, a cruz de cada dia. Não, é cada dia a cruz. Ou seja, viver uma vida que imita ao Jesus crucificado é o meu desafio. É viver uma vida que imita a Jesus Cristo. Porque o mundo quer que a gente viva conforme o mundo. E quer que a gente viva do jeito que eles vivem. Mas eu sacrifico a minha carne. Porque quando eu oro, a carne não gosta disso não. Quando eu jejuo, a carne não gosta disso. Quando eu não pratico aquilo que é errado, a carne não gosta disso. A carne gosta de vingança, a carne gosta de sobressair sobre as pessoas. Ninguém gosta de ser humilhado. Mas quando eu permito que Cristo brilhe na minha vida, eu deixo todas essas coisas acontecerem, porque eu estou imitando a Jesus Cristo cada dia que eu estou vivendo. Viver uma vida de cruz é viver uma vida que imita a Jesus, crucificando tudo aquilo que é contrário à vida de Cristo na minha vida. Quando eu vivo assim, eu vivo para a glória de Deus. Agora, além disso, a cruz é o passaporte para a vida eterna. Porque eu vou levando a minha cruz, porque é vivendo a vida de cruz que eu vou chegar no céu. Porque é uma vida de cristianismo, é uma contracultura. É viver contra aquilo que o mundo faz. Se alguém me perguntar assim, pastor, como é que faz para ir para o inferno? Ele não faz nada. É só deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai bater lá. Porque o apóstolo Paulo diz assim, antes eu vivia segundo o curso da natureza do mundo. Para descer rio abaixo, não precisa fazer força nenhuma, é só deixar levar. Para andar segundo o curso da natureza do mundo, é só abrir os braços, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai bater no inferno. Para viver uma vida de cruz, é contra a correnteza. É contra a cultura do mundo, é contra tudo aquilo que representa o mundo e aquilo que me leva para distante de Deus. Pastor Billy Graham disse uma vez, se é para levar o homem para longe de Deus, o diabo sempre oferece uma carona. Porque se você não tem dinheiro, aparece quem pague a bebida, aparece quem patrocine a festa, aparece quem leva você para longe de Deus de qualquer jeito. Mas viver uma vida que imita a Cristo representa nadar contra a correnteza do mundo e viver uma vida que faz com que Cristo seja glorificado em mim. Acontece que é nessa pisada, é nessa caminhada contra a correnteza do mundo que eu vou chegar no céu. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo Paulo, já fim de carreira, preso na prisão em Roma, escreve a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça,
que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida, porque é vivendo a vida de cruz que nós estamos caminhando para o céu. Essa é a loucura da pregação, porque como assim? Eu vou viver contra o mundo e por isso eu vou para o céu? É isso que o escritor dos Provérbios diz, que para o sábio, o entendido, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno é para baixo. Ou seja, nós estamos indo em direções opostas. E é caminhando nessa vida de cruz que nós vamos chegar lá. Frida Wingen, autora de vários hinos, e um dos hinos da harpa cristã 394, ela diz isso: quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Até quando eu vou para uma cruz? Até chegar no céu. Quando estou caminhando para o céu, eu estou levando cada dia a minha cruz, porque a cruz é o passaporte para me chegar no céu. É com essa cruz que eu vou caminhando para nós chegarmos lá. E aí é que nós temos esse desafio, o desafio de sermos alegres carregadores de cruz. Veja, algumas coisas importantes que nós precisamos pensar. Primeiro, nós não adoramos a cruz. A cruz não é símbolo de adoração para nós. Nós não adoramos o Cristo pendurado na cruz. Nós temos a cruz como símbolo da vitória de Jesus. Adoramos o Cristo, mas não adoramos a cruz, nem exibimos como símbolo de devoção. Nós exibimos a cruz como símbolo de vitória, daquilo que Deus fez por nós, mas adoramos o Cristo que morreu na cruz. Em segundo lugar, nós entendemos que a cruz é exatamente a demonstração do amor de Deus. Não é porque a gente fica comemorando, celebrando o sofrimento de alguém, não. É porque ali estava demonstrado o amor de Deus. E nós celebramos a vitória de Deus que conquistou, que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós celebramos o significado da cruz, o que ela representa para nós. Ao mesmo tempo, nós precisamos cada dia viver a vida de cruz. E o apóstolo Paulo nos ensina a vivermos uma vida de humildade. Filipenses 2,13 ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo, porque é esse trabalho de mortificar o meu eu que quer se exaltar, é o trabalho de cruz que a gente faz cada dia. É cada dia mostrar imitar a Cristo naquilo que nós fazemos. Porque, queridos, é muito fácil dizer que eu sou cristão quando eu estou na igreja, levantando as mãos, cantando, eu sou a geração que vai trazer a luz. Isso é maravilhoso, claro, e nós fazemos isso com alegria, porque estamos aqui e viemos para celebrar o Senhor, e é muito justo que nós cantemos essa celebração, mas não esquecer que quando nós passamos por aquela porta e entramos no campo minado do mundo, é aí que precisamos levar a nossa voz. É aí que alguém precisa olhar para nós e dizer: é o Filho de Deus. Porque a luz precisa brilhar, é onde estão as trevas. É lá que é o desafio de nós vivermos o Evangelho de cruz. Porque se o ímpio olhar para mim e olhar para outro ímpio e não encontrar diferença nenhuma, ele não tem nada para falar sobre o Evangelho. E não estou falando de aparência externa, de roupa, de barba, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando do seu propósito de vida, quem você é, o que é que você faz quando você está na fila do caixa, quando você está no trabalho, quando você está no trânsito e o sinal vermelho fecha. É aí que você precisa demonstrar se você é diferente do ímpio ou se você é igual.
É aí que nós somos desafiados a ser carregadores de cruz. O sujeito me tranca no trânsito, ele tem um carrinho desse tamanho e eu desse tamanho, eu tenho vontade de passar por cima dele, e só não passo por cima dele não é porque é crime, nem porque é feio, não, é porque eu sou filho de Deus e não é assim que eu vivo. Eu tenho a chance de humilhar quem me humilhou, de me vingar contra quem fez qualquer coisa comigo. Mas o apóstolo Paulo disse: aprenda a ser carregador de cruz. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque é aí que alguém vai dizer: esse é o Filho de Deus. O nosso desafio é viver a cruz. E ao mesmo tempo, nós temos o desafio de, na vida e na fala, já foi dito isso nessa noite nos hinos que cantamos, de anunciar a mensagem da cruz. Porque essa é a grande boa notícia que nós temos para dizer ao mundo. Jesus morreu por nós. Por que nós fazemos uma celebração de Natal? Porque ensaio, preparação, luzes, peça. E por que nós fazemos tanta festa para celebrar o Natal? Porque é o melhor dia do ano para a gente dizer: Jesus nasceu para salvar o pecador. Jesus não nasceu para vir ser o bebezinho bonitinho da manjedoura. Quando ele nasceu, ele já sabia que ele ia para a cruz. Não havia possibilidade de Jesus não ir à cruz. Ele veio para morrer na cruz. E o nascimento de Jesus é a maior boa notícia que podia ser dada, mas não porque um bebezinho nasceu, porque o Deus eterno, todo-poderoso, se fez homem para, como homem, morrer na cruz e levar sobre si o castigo que era nosso, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso a gente tem que dizer para o mundo todo. Nós precisamos anunciar isso para todas as pessoas, porque nós precisamos anunciar o que o apóstolo Paulo disse: nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é a sabedoria de Deus. E é o grande desafio de pregarmos o Cristo da cruz, de anunciarmos que Ele é o Senhor e Salvador para todas as pessoas. Não interessa quão pecador alguém possa ser, porque o maior homem que morreu na cruz assumiu a culpa do maior dos pecadores que poderia ter pecado. Não há ninguém que esteja tão longe do pecado que a cruz não possa ter e alcançar. Não há ninguém bonzinho o suficiente que não precise da cruz, porque qualquer um que achar que é bom o suficiente não tem capacidade de salvar a si mesmo. E todos nós precisamos do Cristo da cruz que morreu em nosso lugar. Por isso, nós vivemos essa expectativa, e como já citei, Gálatas 6,14, Paulo disse: longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Quando nós entendemos isso, aí nós glorificamos a Deus, para entender o que foi aquilo na cruz. Deus eterno foi à cruz em meu lugar. Havia um antigo folheto que nós usamos muitos anos atrás. Eu, adolescente na igreja, eu gostava muito disso e vivia buscando folhetos evangelísticos para ter uma mensagem de transmitir através dos folhetos. E um folheto que me chamava muita atenção, na capa tinha uma pergunta: quem sou eu que um rei morreria em meu lugar? Quem sou eu que o Cristo Todo-Poderoso viesse sangrar numa cruz em meu lugar? Quem sou eu que o evangelho de cruz pudesse me alcançar? Eu sou alguém que foi amado por Deus, e Ele não me amou tanto que enviou o único filho que Ele tinha para morrer pelos meus pecados, e é por isso que eu sou salvo, e é por isso que eu estou aqui nesta noite. Eu e você, nós somos
alvos do amor de Deus, que mandou o único filho que ele tinha até a cruz para morrer em nosso lugar. E agora o nosso papel, além de viver a vida em cruz, é dizer para todo mundo que essa salvação provida na cruz está disponível para todas as pessoas. Não há ninguém que não possa ser alcançado, porque Jesus morreu por todos, e todos podem ser salvos. Nós só precisamos anunciar e dizer: olha, o Cristo da cruz morreu por você, porque Ele quer salvar a sua vida. Há um hino antigo, e é um dos hinos da